pedindo e recebendo a proteção de Deus para os nossos trabalhos. Em nome de todos, cumprimento-os com um bom dia. Registro a presença dos eminentes conselheiros, decano Lúcio Albuquerque, Raimundo José Miquiles, conselheiro Júlio Assis Pinheiro, conselheiro Ari Moutinho Júnior, conselheira convocada Yara Lins dos Santos, já até en passant pela licença que o doutor Érico faz, por mais 60 dias, permanece como convocada. E o conselheiro Alípio Reis Firmo Filho, já convocado na viagem, na ausência do conselheiro Júlio Cabral, uma honra que se renova. Eminente Procurador-Geral, tive a oportunidade de cumprimentar, o que renovo e refaço com a honra de sempre, e dizendo que nós temos estabelecido um constante diálogo com a Procuradoria-Geral, né, nessa nova roupagem, numa nova maneira de nos relacionar, não apenas com o procurador, mas com os seus colegas, claro que sempre seguindo a hierarquia, e até que pretendo, assim que Vossa Excelência me sinaliza, ter uma conversa com todos, né, já que o Tribunal está se preparando para organizar os seus setores do meio ambiente, de cerimonial, de comunicação, e já deve-se ter sentido uma melhoria de fato no seu departamento médico, com todos os horários preenchidos, com mais médicos, e no sentido positivo do termo, mais médico, com mais qualidade, com mais presença. E, se Deus quiser, teremos uma série de agendas positivas, como, por exemplo, o recurso do Banco Mundial, do BID, né, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que credencia o tribunal em serviços, e já dito aos jornalistas, em R$1 milhão, e que na nossa proposta, que está sendo feita pelo doutor Pedro, que inclusive deveria estar aqui, para já dizer das nossas primeiras auditagens e inspeções desse ano, que serão em abril e suspensas durante a Copa e retornando em julho, sobretudo nos municípios de maior porte econômico. A Escola de Contas inicia agora, dia 25, já 12 horas consecutivas de aula. Conselheiro, Vossa Excelência, queria até que você me acompanhasse, que eu vou me enxerir a fazer, se eu proferir a primeira aula. Claro que vão preparar o texto para mim, como eu tenho facilidade de comunicação, para ensinar o que é entrada, o que é saída, o que é o deve, o que é dever, o porquê dos prazos. São departamentos pequeníssimos de água e esgotos, somente 17 municípios têm, e os instrutores estarão lá e iremos até o Carnaval. Pós este, estaremos chamando os presidentes dos setores previdenciários em número de 22, que tem previdência própria, como Itaprev, Parisprev, Guariprev, etc. E, se Deus quiser, até o dia 31, quando é o prazo final para a entrega das contas, todos eles já estarão conscientes, primeiro, quanto ao prazo, quanto da obrigação, e recebendo um modelo. E também o ACP, que, graças a Deus, tem uma nova nominação, conselheiro decano, chamado E-Contas, né? Então, porque ACP pode ser Código de Ação Civil Pública, processo penal, companhia de patrulha. Mas, passando isso, eu gostaria de dar satisfação que ontem estive em todos os órgãos de comunicação da capital, todos, sem exceção. Como são grupos, né? Você visita logo Rádio Jornal de Televisão, e assim o fizemos na Amazônica, assim o fizemos no Grupo Calderário, assim fizemos no Grupo Tiradentes, assim fizemos no Grupo Guilherme Aloísio, assim fizemos no Grupo Otávio Raman, e só não fui às rádios, até porque já estou nelas, para não parecer que eu havia preterido um ou outro indo em dias alternados. Foi realmente uma maratona, muito bem acolhido. O tribunal levou a todas as suas legislações condensadas, todas as suas normas de licitações. Também levei afetivamente a eles crônicas de meu pai, feitas durante 50 anos, as 20 seleções dos melhores áudios. No dia da Câmara, o doutor Ari esteve
me representando a nossa corte com muito brilho, numa festa bonita da mensagem municipal, enquanto que eu tinha outras conversas com deputados federais, senadores, Amazonprev, governador do Estado, no sentido de que o tribunal não tem recursos disponíveis, o tribunal tem recursos comprometidos para, com seu magnífico saldo, honrar todos os seus compromissos, partir para novos investimentos, solidificar sua previdência, para que nós possamos ter uma folga. Paralelo a isso, estou completando um mês e também já temos uma visão de como poderíamos ter o plano de saúde copiando o modelo do Tribunal de Contas da União, que faz, através de uma associação específica, formado, em regra geral, por uma espécie de conselho dos sábios. É um processo em que o tribunal participa apenas subvencionando a licitação, que compra bem porque compra em lotes. Devo muito isso ao conselheiro aposentado, Aloysio Vares da Cruz, que me trouxe todo o caminho do Tribunal de Contas da União e que está sendo. Também estive com os conselheiros aposentados, num jogo franco e aberto. Agradeço a participação do doutor procurador, doutor Carlos Alberto, que condensa as ideias, que afunila para que nós chegamos a resultantes positivos. E assim será, de forma democrática, e quando nós não tivermos condição de chegar a um consenso, aí sim, eu tenho que bater o martelo, porque essa é a minha posição. É a minha função e deverá ser sempre assim. O doutor Pedro Augusto está certo, então fica para depois. Era para dar uma satisfação a respeito das primeiras inspeções da Corte, agora no mês de maio vindouro. Também a comunicação já passa a alertar pós-carnaval, o alerta final, e agora na comunicação, não mais só por escrito, que está chegando o dia 31, que é a data de entregar. Eu creio que nós vamos ter um recorde de entrega dentro do prazo. Então, o ficha limpa, hoje o tribunal se solidificou e o presidente vai utilizar todo o seu poder de comunicação pessoal, inclusive para o interior, no Jornal da Manhã, dizendo que o mais importante, como na declaração de imposto de renda, é entregar. Se você não entregar, você já errou. Porque no imposto de renda a gente pode retificar. Interessante que eu acho que aqui na Corte, ele tem sempre tempo de, em vários estágios de defesa, substantivar, fortalecer, suas contas. Mas que façam agora. As atas em discussão da nossa 4ª sessão ordinária administrativa. A votos. Os que aprovam permaneçam como se encontra aprovado. Expedientes. Também são poucos, conselheiro Miquiles. Do conselheiro Érico, eu vou fazer num só os dois. O eminente conselheiro pede adiamento de férias. A razão é óbvia, porque tem um pedido dele de licença por 60 dias, a contar, se não me falha a memória, do dia 4 deste fevereiro, em que está convocada Yara Lins. O outro é o requerimento do eminente conselheiro Miquiles. É dilatação de prazo, o processo é o 1888, e Sua Excelência, a mesa lhe defere, para que, em meados de abril, Vossa Excelência possa devolvê-lo para julgamento. O terceiro ofício é do DEPRIM, que encaminha a relação dos termos de ajustamentos dos julgados na sessão do dia 3/1 para serem homologados nessa sessão de plenário. Eu tenho aqui, já a relação, em que o conselheiro Lúcio Alberto Lima de Albuquerque apresenta. Me permita uma leitura rápida. São os seguintes órgãos: Núcleo de Amparo Tomás de Aquino, Casa do Caminho Simão Pedro, o Núcleo de Amparo Social Tomás de Aquino, Casa Santíssima, a Sociedade Espírita de Assistência Nosso Lar, a IRMA Missão Salesiana de Oretê, Associação Pio Lanteri,
com uma série de anexos e processos, farei cópia a todos os conselheiros. A PAI de Tefé, CA Esféias, a PAI do Rio Preto da Eva, CA Esféias, e ainda o termo de ajuste de gestão da DESEG, julgados pela DESEG, Fundação Sebastiana Monteiro, Centro de Vida Independente do Amazonas, Sociedade Beneficente Provida e a Sociedade Beneficente Cristã. Na Sociedade Provida, o conselheiro é Júlio Cabral. O conselheiro relator dos termos de ajuste de gestão, julgados no DESEG, é o conselheiro Lúcio Albuquerque. E os demais, esse aqui é sim, e todos os demais lidos são do decano. Parabéns, conselheiro Lúcio Albuquerque. Vossa Excelência é mais do que um ficha limpa, é uma mesa limpa, uma gaveta limpa. Muito obrigado. Se os colegas quiserem, acho bom dar cópias. O da DEPRIM, e relator é Mário Moraes, como conselheiro substituto. E vem até a mim o termo de ajuste de gestão, julgados, também uma série deles. Vossas Excelências querem que eu faça a leitura de per si ou preferem a distribuição? Atuaram como conselheiros, relator Lúcio Albuquerque e ainda Júlio Cabral. Logo, é da segunda Câmara, que Vossa Excelência preside. Muito obrigado, conselheiro presidente. O conselheiro Miquiles, disciplinado que é, solicita que suas férias relativas a 2004, já definidas pelo Pleno, sejam transferidos para gozo oportuno, o que faz muito bem. Eu me sentiria muito honrado se, ao oferecer a palavra, alguém a recebesse. Pois não, conselheiro Pinheiro. Senhor presidente, a honra é minha em receber a palavra de Vossa Excelência e, inicialmente, parabenizá-lo pelas iniciativas aqui descritas no início da sessão, declaradas por Vossa Excelência, e, como sempre disse, o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, que hoje é orgulho no Brasil, por ser um tribunal que vem cumprindo o seu mistério de uma forma eficiente, e Vossa Excelência dá mais ainda essa celeridade, aquilo que nós sempre defendemos, que a cada dia nós teremos que ser melhores. Mas para comunicar a Vossa Excelência que recebi esta manhã, às 9 horas, duas representações que foram protocoladas aqui no tribunal com pedido de medida cautelar. Ocorre que os pregões são para hoje, já foram realizados. Portanto, para comunicar a Vossa Excelência que a representação de número referente ao edital do pregão presencial número 18 e número 19, chegou ao meu gabinete agora pela manhã às 9 horas, e um deles, o pregão, se realizará, ou já se realizou a essa altura do campeonato, que estava previsto para as 9 horas da manhã. Portanto, obviamente, vamos fazer os procedimentos de praxe e a medida cautelar ficou prejudicada. É o comunicado, Excelência. Perfeito. Estava conversando com o conselheiro Ari que de determinadas coisas, nós aqui ficamos por hábitos regionais, né, sem saber de quem se trata, né? Por exemplo, um administrador com o nome de Tororó. Aí ele se aprendeu todo Tororó. Você procura, não encontra a pessoa, porque ele é Tororó para o povo, mas o nome dele, por exemplo, é Jaziel. Eu, por exemplo, conheci o Tororó, que foi da minha infância, mas não conhecia o Jaziel nem da minha velhice. E
os processos perdem vista que ele chegou. Cadê o processo do Tororó? Ninguém achou no tribunal. Bem, isso é apenas um sorriso no meio dessa gostosura de umidade amazônica, né? O pessoal do Sul deve estar com muita inveja de nós morarmos aqui. Mas eu tenho uma notícia boa para vocês sobre isso. Sexta-feira choverá em São Paulo. Graças a Deus. Situação difícil. Doutor Pedro, o senhor poderia chegar a este microfone? Eu queria só que o doutor Pedro comunicasse a Vossas Excelências o nosso calendário para maio e julho. Doutor Pedro, uma honra tê-lo aqui. Nem precisou fazer, você é elegante por natureza, doutor Pedro, tranquilo. Obrigado, presidente. Bom dia, senhores conselheiros, procurador, auditores. A pedido do conselheiro presidente, a SESEX informa que o nosso plano de inspeção para esse ano está com previsão de início, presidente, para 5 de maio, considerando que em abril nós teremos um feriado e considerando as normas da ISO que a gente cumpre, com prazos para análise do plano de inspeção, no dia 5 de maio previsto até o dia 10 de junho, considerando que a partir do dia 12 inicia as Copas. E segundo os informativos da imprensa, no mês de junho nós deveremos ter de 4 a 7 dias úteis, né, de trabalho em razão dos jogos da Copa. Quando houver jogos em Manaus, no dia anterior haverá ponto facultativo. E nos Jogos do Brasil também haverá essa interrupção de trabalho. E retornaremos, então, no dia 14 de julho, já que a Copa ela termina no dia 12/7. Né? E aí seguiremos pelo mês de julho, possivelmente até o mês de agosto, com uma previsão de 2 etapas das inspeções. Inicialmente, o plano está previsto com aqueles municípios que entregarem a prestação de contas no prazo, né? E esses serão os primeiros municípios a serem auditados. Em relação à capital, tão logo recebamos, e o histórico sempre diz que o Estado normalmente não atrasa as suas prestações de contas, a partir de abril, né, vencido esse prazo que a ISO nos impõe de elaboração dos nossos papéis de trabalho, a gente inicia o processo de auditoria nos órgãos do Estado também. Doutor Pedro, apenas uma pergunta. Essa primeira partida para o interior, 5 de maio, atingirá justamente os maiores municípios? Conforme o nosso planejamento e sua orientação, nós dividimos os municípios pelos grandes orçamentos, pelos aqueles que têm um histórico exatamente, de restrições. Até enviei um expediente ao Dr. Carlos Alberto para que a gente pudesse reunir com o Ministério Público de Contas também, para dirimir algumas questões oriundas de possíveis diligências, né? E a gente está no aguardo dessa reunião. E então a gente inicia exatamente por esses municípios que têm um volume de recursos maiores e que têm alguns históricos de problemas maiores também. E aí dividimos pelos médios e até os menores municípios. O calibre e a caça, seu ritmo, e quero agradecer ao doutor Pedro, toda a sua equipe, diga isso, vou reunir com eles, o seu comando. Obrigado. E aproveito para dizer que eu só indiquei o maestro, os músicos todos são deles, então qualquer reparo eu só faço ao doutor Pedro e nem a um servidor. Quero já por isso recomendar-lhe que, em face daquelas peculiaridades do mês da Copa, né, façam carga antecipada, dobrada, para poder pagar as horas, se não vai nem a normal, como vai ter produtividade. Então, vamos ter jornada dupla, pelo que eu estou a sentir, no mês de maio. Ok. Tanto cá como lá, para poder ficar liberados. E em julho, quando terminar, diz o mestre francês, lá na queda da Bastilha, no retorno, em 14 de julho, já temos todas as tropas napoleônicas de pé e à ordem. Mas certo, cuidado com Wellington. A gente vai gerir dessa forma. Presidente, posso fazer uma colocação, aproveitando a presença do doutor Pedro Augusto? Pois não. A Lei do Acesso à Informação, a 12.527, que eu tenho algum tempo lido e mexido com isso aí, desde o projeto que tramitava no Congresso. No meu entendimento, e eu não estou só nesse entendimento, era cometer um erro ao considerar menos cidadão
aquelas pessoas que têm, que vivem em municípios com menos de 10 mil habitantes. Aí, para você ter uma ideia, só no Rio Grande do Sul, que tem quase 600 municípios, eles têm mais de 300 com 10 mil habitantes. Quer dizer, a lei considerou essas pessoas aí menos brasileiros, ou seja, nos seus direitos de terem acesso à informação pública. Tá? Nós temos uma quantidade bem grande de municípios aqui que são municípios pequenos. Aí, pelo que eu entendi, as inspeções elas estão focadas nos municípios polos, né? Ou, vamos chamar assim. Inicialmente, sim, doutor Carlos. Tá? No Mas, primeiro aí, momento. Eu faria só um apelo, presidente, e também ao doutor Pedro, que, ainda que a título de amostragem, desse uma chance também aos municípios. Por exemplo, vamos supor, Lúcio, perdoa que hoje já mexeram com o seu Atalaia, né? Tá? Mas vamos lá, Atalaia do Norte figurou como um município da pior qualidade de vida. Vamos para os jornais, para a imprensa nacional, e ele, por exemplo, era um município que mereceria uma inspeção, sabe? É só um apelo que faço. Não, Pois mas não, doutor eu quero dizer que o senhor está atendido nisso e o tribunal nunca deixou de atender. Apenas como nós não temos a convicção de chegarmos aos 100%, quando nós fiscalizarmos, auditarmos a capital e mais 20 municípios, nós já chegaremos a 98%. Mas claro que a amostragem, e até o doutor Pedro, eu não sei entrar nessa área, mas muito breve o tribunal terá aqui uma visão do satélite. Muito breve. Entendeu? Nós temos tecnologia hoje para isso, e colocar, por exemplo, satélites para ver, por exemplo, como está lá, esse posto médico está sendo construído. Né? Hoje já tem rastreamento para isso tranquilo, e o tribunal, se não tiver, fará parceria, porque isso existe hoje. Se tiver até da Lua... Senhor presidente, só para contribuir, Vossa Excelência, obviamente, vai ter esse ano, nós teremos esse ano a Copa do Mundo, e haverá de prejudicar um pouco o organograma, a cronologia das inspeções, mas é bom que se diga que não vai deixar de haver as inspeções. Não. Esse é que é o importante. Porque nós já fazemos isso há alguns anos, os mais de 370 jurisdicionados do Estado, todos, a partir de um determinado momento, foram inspecionados até o mês de julho, não foi isso? Foi. Esse ano vai ser atípico por causa Esse da Copa, ano né? atípico por conta da Copa do Mundo, mas para efeitos de informação e por dever de justiça, a preocupação de Sua Excelência o Procurador, que é pertinente, eu entendo também que tanto o pequeno como o grande precisam ser fiscalizados. Mas certamente Vossa Excelência já explicou que os de população menor, os de orçamento menor, todos serão fiscalizados, pelo que eu entendi. Presidente, pela ordem, só para contribuir. Pois não, conselheiro ali. Eu queria, em primeiro lugar, parabenizar a iniciativa do procurador Carlos Alberto e entendo que isso aí realmente é uma fratura exposta no interior do Amazonas. Quando nós vemos o IDH do Brasil e vemos a Atalaia do Norte entre os 3 ou 4 piores municípios brasileiros, comparados com municípios do Maranhão, do Piauí, realmente isso nos faz repensar muita coisa. Então, presidente, eu gostaria de contribuir no sentido, doutor Pedro, de nós, nos critérios da amostragem, pegarmos o IDH, os piores IDHs que fossem como um dos critérios a serem escolhidos esses municípios. Outro critério que eu gostaria de sugerir a Vossa Excelência é municípios com contas reprovadas, aqueles useiro e vezeiro que... Hoje é sempre. Os de sempre, que lá o Tribunal de Contas compareça com o rigor devido. Município que tem as contas aprovadas, esses aí é que nem a malha fina da Receita, presidente. A malha fina da Receita, Ela tem critérios. Ela tem critérios pré-estabelecidos. Então, aqui nós podemos colocar alguns critérios. E esses 2 critérios eu acho que são interessantes para nós estabelecermos um TCE mais atuante e de forma com que o infrator de sempre
ele saiba que o TCE está atento e, com certeza, o IDH do Estado do Amazonas irá levantar nos próximos 5, 10 anos. Está vendo como, doutor Pedro, como é bom aqui? A gente poder democraticamente pegar um técnico do naipe de Vossa Excelência, com grande formação profissional, porque a turma aqui, por exemplo, Atalaia, Maués, políticos, o novo tapauense, entendeu? As peculiaridades. E, em particular, a gente vai detalhar com... Eu até quero oferecer, doutor Pedro, quando quiser um diálogo, tem uma liberdade de oferecer essas ideias, porque ele é receptivo. Ele flexibiliza, ele tem, por exemplo, conhecimento, mas ele, por exemplo, às vezes tem dificuldade de saber uma peculiaridade dessa, porque poucos conhecem o Estado. 1% dos amazonenses talvez conheça que o Estado não tem pedra e areia em 2/3 do território. Talvez 1% saiba disso. Não tem nada no Purus, não tem nada no Joruá, não tem nada no Solimões, a não ser na Foz e Manacapuru. Doutor Pedro. Presidente, certamente que essas proposições feitas pelos conselheiros serão atendidas, até porque, em média, nas inspeções saem 22, 23, até 24 municípios. Né? E nem todos eles têm essa classificação A, vamos dizer assim, em relação ao orçamento. Então, no bojo ainda dessa primeira fase, certamente esses municípios, levando em consideração a IDH e do histórico das especiais, também serão contemplados ainda nessa primeira fase, certamente. E aí a gente vai dar ênfase a essas proposições. E eu quero lhe agradecer, lhe desejar um bom dia. Mas eu gostaria de fazer uma Pois não, indagação. conselheiro Miquiles. Vossa Excelência tem a palavra. Nesse plano de inspeção, nós sabemos que a maioria dos municípios com maior volume de recursos são os últimos sempre a entregarem prestações de contas, sempre entregam fora do prazo. Se nesse plano de inspeção já está previsto também a inspeção nesses municípios que não entregarem a prestação de contas. Sim, o procedimento do controle... Já vai com a tomada de contas, determinando a tomada de contas. Nesses casos, doutor Miquiles, e até em razão de outras gestões, nós estamos oficiando ao presidente, informando quem não entregou no prazo, abrindo com esta comunicação o processo de oficiamento às câmaras, informando que não apresentaram as contas. Esgotado o prazo que as câmaras têm pelas suas leis orgânicas de instaurar a tomada de contas e não o fazendo, na sequência o tribunal então faz. Normalmente é de 30 dias entre a comunicação e o aguardo do retorno dessa resposta da Câmara. Em não ocorrendo, como algumas câmaras informam até que não tem um corpo técnico adequado para fazer, comunica ao tribunal e nesse processo a gente já inicia a preparação das inspeções que sairão para a tomada de contas, né? Não antes da Câmara nos responder ou nós obtermos a certeza de que eles receberam o ofício do tribunal quanto à comunicação da não entrega das prestações de contas. Senhor presidente, infelizmente, nós precisamos cumprir esses prazos, porque a Câmara, a primeira iniciativa é da Câmara, para fazer a tomada de contas. E, via de regra, não fazem por conta dessa motivação que dão, de que não tem corpo técnico, enfim, de fazer a tomada de contas como deveria fazer. A partir do momento em que se esgota esse tempo, é que o tribunal pode tomar a iniciativa de fazer a tomada de contas, porque nós não podemos atropelar. Né? Se fosse possível atropelar, infelizmente existe... Não fez, faremos. Exatamente. E geralmente se faz incontinente. Sempre foi assim, nos últimos anos sempre foi assim, não fez dentro do prazo, a Câmara não fez a tomada de contas, o Tribunal de Contas imediatamente... O ritmo assim será seguido, com certeza. O doutor Pedro, eu só espero que Vossa Excelência, que é o meu maestro, comanda toda aquela orquestra, escolha de todos os músicos por Vossa Excelência, peço-lhe publicamente o que já lhe pedi, o giro necessário para que nós façamos um overplay da Holanda. Ok, presidente. Ninguém é dono de uma determinada posição. Onde puder girar, gira, porque, às vezes, a figura do engenheiro, que é um homem aritmético, matemático, das ciências exatas, ele invade uma área do direito, porque, enfim, o presidente do processo, o chefe do processo, é o conselheiro relator.
e dele não se pode tirar essa autoridade. Então, de quando em vez há um comunicado que já foi alertado e que não pode continuar a existir. Eu já pedi até ao doutor Pedro que, doutor Pedro, quando o senhor tiver alguma dificuldade em punir um colega já avisado de tal fato, não se preocupe, deixe que eu faço. Muito obrigado, Obrigado, doutor presidente. Pedro. Bom dia. Bom dia. Eu estou me referindo a notificações de engenharia. Posso dar início à distribuição por sorteio? Eu, às vezes, faço isso, que é para todos os jornalistas saberem que o tribunal não escala processo para conselheiro. Quem o faz é a roleta. Querido decano, Vossa Excelência, número 4. Júlio Cabral, por favor, o secretário do Júlio está aí? Número 7. Manda. Aqui foi, agora não é elegante, mas está lá a doutora Socorro Lins, recebe também. Eminente conselheiro Miquiles, Vossa Excelência, número 5. 08. Vossa Excelência, conselheiro Pinheiro, 8. Obrigado. Diz o conselheiro ali, de onde se tira e não se põe, acaba. Estamos, hoje a produção é maior do que a entrada. 03, Vossa Excelência, conselheiro Limoutinho. Muito obrigado, presidente. Conselheiro Iara, 2. O auditor Mário Filho receberá o número 1. Já o conselho, na condição de conselheiro, Alípio Reis Filho recebe o número 6. Com a palavra, conselheiro. Obrigado, Excelência. Eu, na verdade, eu ia pedir a palavra antes do sorteio. É só para fazer um registro e uma colaboração ao mesmo tempo. Meu bom dia a todos. É com relação à preocupação nossa, Excelência, e a todos os conselheiros, senhor Procurador-Geral, creio que comungam da mesma opinião. Nós temos uma resolução que trata sobre a instrução dos processos de aposentadoria, reforma e pensão, a 2, que é de 1990, e já se passaram aí 24 anos que foi editada essa resolução. O que tem ocorrido nesse período de tempo? É que nós passamos a exigir, tanto o Ministério Público quanto nós relatores, o próprio órgão técnico, documentos que são essenciais à análise meritória dos benefícios, mas que não estão contidos na resolução 2 de 90. Por exemplo, a cópia do contra-cheque ou da ficha financeira da última remuneração do beneficiário, o parecer jurídico, os enquadramentos, as promoções, as respectivas portarias dos beneficiários. Enfim, são situações formais, mas que às vezes interferem no mérito da aposentadoria. E por razão disso, em razão disso, muitas vezes essa aposentadoria é considerada ilegal, né? Então, uma proposta nossa seria que na gestão de Vossa Excelência, nós atualizássemos essa resolução a fim de adequá-la à necessidade atual do tribunal e, ao mesmo tempo, no momento em que esse benefício entrasse nesse tribunal, fosse protocolizado, que nós fizéssemos já de PC um checklist, né, para uma triagem, a fim de já sinalizar ao tramitar já tivesse tudo exatamente, no momento que ele entrasse, já entrasse com todas as peças. Essa expressão, vamos mudar ela, porque ao chegar já fizesse o exame da documentação. Já fizesse o exame da documentação. E aí, no caso, esse processo tramitando nesta corte, ao chegar ao relator, ao órgão técnico, ao Ministério Público, ao Tribunal Pleno, ou às câmaras, no caso, já tivesse aí meio ou quase todo saneado. Então, é uma proposta que eu lhe faço e já me coloco à disposição de colaborar. Eu não só aceito, como já pediu o doutor Sérgio, que eu estou a encarregar para que ele tenha uma função melhor ainda, né, porque o doutor Sérgio é um desperdício, porque ele tem pouco serviço para fazer e muito conteúdo. Nós vamos fazer
uma revisão total no regimento. Gostaria que ele pedisse a ajuda de Vossa Excelência também, do conselheiro Lúcio, do conselheiro Michele, dos mais estudiosos, para ver como é que a gente pode chegar no caminho mais perto, mais rápido, né? E esse aí me parece que, tendo esse exame prévio, já dá para dar uma acelerada. Mas isso não levou o tribunal a nenhum erro, não, né? Pode até ter errado por excesso, nunca por omissão. Seguindo. Só para lembrar Vossa Excelência, já que o conselheiro Alípio tocou no assunto, existe um processo desde 2005, exatamente para alterar essa resolução de 0290, que passou, houve algumas sugestões de alteração e lá na Consultec existe uma listagem de todos os projetos de resolução que ainda estão pendentes de apreciação, né? Doutor Tito. Por falta de fazer uma atualização da listagem lá na Consultec, que com certeza nós teremos vários projetos ainda pendentes. Eu queria já era designar o doutor Tito para isso, naquele outro caso, doutor Sérgio, e depois temos também uma comissão para revisar o regimento nos seus entrechoques. Olha, senhores conselheiros, senhor procurador, hoje não temos auditores, doutor Michele, nem falei no senhor bom dia. Estamos recebendo aqui nosso prezado amigo, doutor Leonel Feitosa, de uma família tradicional na área jurídica e da música, professores eméritos, advogados, magistrados, ele mesmo político brilhante, e uma história muito bonita, sobremodo no bairro de Aparecida, hoje no nosso Departamento Estadual de Trânsito, outrora na presidência da Câmara de Manaus. Doutor Leonel, seja muito bem-vindo. Aliás, antes de Vossa Excelência ir embora, eu preciso de dar um abraço. Não temos, graças a Deus, nenhum julgamento adiado em pauta. Embora sejam poucos os processos, 15, 12 deles são desse 2013. Apenas vou tirar de pauta, por pedido de vista, é um pedido do conselheiro Michele. Desculpa, conselheiro, o processo é visto em sessão. Ah, desculpe-me. Visto em sessão apenas para pedir um esclarecimento do relator. Perfeito. Que é o conselheiro Júlio Pinheiro, no processo 1107/2013. Então, eu inicio pela pauta do eminente decano, que não mereceu nenhum reparo em seus processos, e, por isto, peço permissão do plenário para os dar por aprovados. Na pauta do eminente conselheiro Raimundo Michele, também não há nenhuma observação em contrário ao seu voto. Por tal, dou-os por aprovado. Já na pauta do conselheiro Júlio Pinheiro, eu que quero só fazer mais uma vez o registro, o conselheiro Júlio Cabral não está de férias, se encontrar, e o conselheiro Érico de licença médica por 60 dias. O conselheiro Érico deve voltar na primeira semana de abril. Na pauta do eminente conselheiro Pinheiro, tem uma só observação. É do conselheiro Michele, é um processo de SPED, é o número 10.107/2013, que trata das contas de Ilausson Roberto Reis Vilas Boas. O parente do general, do maestro, mas é Vilas Boas. Senhor presidente. Senhor presidente, só para... Leonel. Senhor presidente, eu já fui informado da preocupação do conselheiro Michele, que ligou para o gabinete. Para evitar maiores delongas, eu vou retirar esse processo de pauta e discuto com Sua Excelência acerca das peculiaridades eventuais que foram observadas por Sua Excelência. Fica para, portanto, te retirar de pauta.
Não há destaque para Vossa Excelência, conselheiro Ari Moutinho. Senhor presidente? Aliás, o destaque é só para o seu sorriso, para a sua elegância. Os processos estão aprovados. É processo do Ari? Não, do colega Júlio. Pois não. Eu passei. Retroágio. Obrigado, excelência. Eu queria fazer apenas duas ponderações em relação aos processos 1557 e 2611 do conselheiro Júlio. Em relação, porque nós estávamos sem sistema, né, excelência? Nós não tivemos Perfeito. acesso, né? Exatamente, Eu queria presidente. pedir desculpa por essas tolerâncias, são todas válidas hoje. Hoje, Todas. Eu não consegui, inclusive, acessar fora do tribunal, que, aliás, Vossa Excelência haverá de estar cuidando disso, já está cuidando disso, com relação à questão... Não foi do o sistema. tribunal. Nós tivemos um pane geral na cidade. Não foi só no tribunal, não, foi na cidade. Não tinha em casa, no escritório, nada. Nada, foi pane geral. Geral. Então, Foi na tribo como um todo. Então, excelência, no processo 1557, Vossa Excelência está aplicando uma multa de R$ 13.152,57 em razão de ato ilegítimo e grave infração. E o exercício... Da época. É isso, o exercício da época, a multa para ato ilegítimo era um mínimo de R$ 1.644,89 e a grave infração um mínimo de R$ 3.289,73. Vossa Excelência está aplicando um valor da última atualização, Resolução 25 de 2012. Então, na verdade, meu posicionamento é no sentido de que eu aplicaria a multa da época, né, no valor como ato ilegítimo, R$ 1.644,89 e grave infração de R$ 3.289,73. Eu estou aplicando os dois mínimos da época, em razão das contas serem da época. É a ponderação que faço. Excelência, eu vou acatar a ponderação do Sua Excelência, o conselheiro Alípio, para reduzir o valor da multa. Bem, já que há pacificado quanto ao mérito, divergência apenas quanto ao valor da multa, aliás, tese que já exposa Raimundo Miquiles, eu vou ouvir o decano que pensa o contrário a respeito. O conselheiro decano vota com a multa da atualidade. O conselheiro Miquiles já sei que vota com a multa da época. O conselheiro... Eu acatei a ponderação da época. Ponderação da época. Pela ordem. Conselheiro Ari Moutinho. Com a multa da atualidade, excelência. Bem, então nós temos conselheiros votando. Miquiles, Alípio, Júlio. E dois contrários. Eu, excelência. Não, vou colher o seu voto, porque se eu tiver que empatar, a senhora já sabe. Está em empate. Não, está 3-2. A senhora que vai votar agora. Empatou. É pela atualidade. Pela atualidade. E eu desempato da data da ocorrência. Da data do feito. Como o Supremo tem feito. Senhor presidente, Pela multa menor, é o voto. a ponderação é a mesma em relação ao processo 2611, que nós aplicamos... Mas se é a mesma, eu votei em conjunto. 6.400, já? Foi. É a mesma. Tudo bem. Pauta, então, do conselheiro Júlio Pinheiro, exceto vista ao conselheiro Miquiles, aprovada. O conselheiro Moutinho, reproclamo aprovada. Auditora Iara. Presidente, o Ministério Público pede vista do processo 10.214 de 2013. De uma denúncia, né, do servidor. Perfeito. Concedida a vista ao procurador. Obrigado. No processo 10.214 de 2013. Os demais, é um expediente. Os demais, como é que eu diria ao grande público um processo expediente? É um processo todo informatizado. É um processo sem papel. E aí, Yara? Já foi concedido vista, está avistado. A pauta administrativa, ela estará por aprovada, mas devo dar satisfação ao seguinte, uma comunicação do conselheiro Érico já sobre saúde, já feito. Um processo de indenização de férias, concedido a todos e nunca foi rejeitado nos termos da lei. A exoneração, um ato isolado que ninguém pode evitar. E a indenização de licença especial no período de 2008 a 2013, os chamados
quintos, né? Eu já tenho o primeiro e não terei o segundo, porque vou fazer 6 e me aposento no 8º. Nem parcial, nem abono permanência. O senhor jurídico vai examinar. A nossa sessão futura será no próximo dia 19. E, como todos sabem, o Tribunal de Contas do Amazonas abertamente optou por não fazer a sessão antes do Carnaval, para poder fazer a sessão imediatamente pós o Carnaval. Então, nós vamos ter que trabalhar neste período pós-19 para termos matéria para a nossa primeira sessão da quinta-feira de cinza, porque não haverá sessão quarta-feira de cinza. Dia 6. Nossa primeira sessão de março é dia 6. Eu vou lhe explicar. Se nós fizéssemos a sessão pós-carnaval estaria comprometida, porque os feriados não permitiriam a instrução dos processos. Aliás, já a matéria é votada e comunicada de acordo com os senhores. Estou apenas lembrando aos servidores que, enquanto os outros não terão matéria pós-quarta-feira de cinza, o tribunal já estará com toda a pauta pronta. E assim foi decidida por unanimidade. Muito obrigado. Tenham todos um bom dia.